Olá, pessoal. Tem uma pergunta para responder. Pergunta de uma mulher. Ela pergunta assim: Olá, profeta Lenir. Qual é a diferença de um homem que trai a família, um homem comum ou um pastor? Olha, diante dos olhos do Senhor não existe homem comum nem homem especial, tá? O peso que traz essa quebra de confiança, essa quebra de liderança de igreja, de empresa e de uma família é uma só. Perante os olhos do Senhor, o homem é pobre, nu e miserável. Para Deus, cargo de igreja não é igreja, é empresa. E está na mesma galeria, tá? Na mesma galeria. Há uma consequência. O adultério, existe uma consequência tanto para o homem como para a mulher. A consequência é destruidora. Quebrar uma liderança de uma igreja, esse pecado é um pecado premeditado. Ele não aconteceu do dia para a noite. De o pastor trair a igreja, né, que é considerada a noiva de Cristo, depois trair a sua esposa, seus filhos. Há uma quebra de liderança por inteiro. Então não tem homem comum nem especial. Diante dos olhos do Senhor, ele está ali para fazer a obra de Cristo. Para fazer a obra de Cristo. Tá? E a palavra do Senhor diz assim, que ele visita o pecado do homem do seu leito. E quando ele diz o homem, a mulher também. Você acha que Deus está ligando os ministérios bispado, profético dos profetas, missionários, pastoras? A lista é grande. Você acha que Deus está se importando com isso? Deus não está se importando. São cargos. Há brigas por cargo. Deus não está nisso. E voltando a responder você, a consequência é a mesma, tá? Tanto para o homem pobre, como para o outro homem que é mais pobre ainda, né? Seja bispo, seja pastor, missionário, é pobre, nu e miserável diante da face do Senhor. Estou para dizer que é um pouco mais pesado se botar na balança, porque antes não tivesse se batizado, antes não tivesse sido batizado com o Espírito Santo, antes não tivesse lido a Bíblia, antes não tivesse feito faculdade de teologia, antes não tivesse ter uma responsabilidade de liderar uma igreja, tá? Outra situação, quando um homem diz a minha igreja, as minhas ovelhas, não está errado. É sua igreja, é suas ovelhas. O Espírito Santo já saiu desses ministérios e vocês nem perceberam. A igreja é de Cristo, as ovelhas são de Cristo. Não são de pastor, de pastoras. Tá? O Espírito Santo, ele separa, ele não levanta. Ele não levanta. Tá? Ele separa. Mas é ele que escolhe, analisa e ele separa. Tá? Então é essa, a pergunta é essa. A consequência é a mesma. Rebenta a liderança da igreja, da família, de uma empresa, é a mesma. A quebra de confiança é a mesma. Vem a lei do apedrejamento, as consequências, a primeira consequência é a lei do apedrejamento, todo mundo fica sabendo. Depois de Cristo, claro, né? Porque nada escapa sem olhar dele. Vem a lei do apedrejamento, depois do apedrejamento vem a má fama. Todo mundo vai ver, vai olhar e vai dizer que ele traiu a esposa, que ele traiu a empresa, que ele traiu a igreja, traiu a família. Tá? E diante da Bíblia, o Senhor diz que ele levanta inimigos como poeira do chão. Tá? E isso aí é para sempre. Essa consequência é para sempre. Tá? Assim como também está escrito na Bíblia,
que o nome, um bom nome vale mais que ouro. Então é isso, tá? Isso aí não é a minha opinião. Isso não é a minha opinião. Quem sou eu para dar opinião a respeito disso? Isso é bíblico, tem as consequências, tá? E é isso.